Meus amados, vamos falar um pouquinho hoje sobre a obediência. Vocês concordam? A obediência gera comunhão. Precisamos. Falamos esses tempinhos atrás sobre regras, estamos falando sobre a Torá, são leis, são mandamentos, são estatutos do Senhor para conosco. A paraxá desta semana, ela está lá em Levítico 26, nós vamos ler Levítico 26, a partir do versículo 1, e vamos falar sobre um pouquinho sobre essa paraxá, e vamos construindo aqui. Eu preciso que você esteja junto, acompanhando lá, e vamos conversando aqui. O culto é para o Senhor, o culto não é para o pastor, para mim ou para você, o culto é para o Senhor. Então, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, entregue esse culto ao Senhor. Glória a Deus. Levítico 26, 1, diz a palavra: não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagens de escultura, nem estátua. Não poreis figura de pedra na vossa tera, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha que interessante esse primeiro versículo para nós pontuar aqui aquilo que nós desejamos e como estamos construindo aquilo que nós desejamos. Eu quero perguntar para vocês algo simples. Quem aqui deseja comprar um carro? Um carro, independente de valor, o carro e tal. Quem deseja? Pode levantar a mão, é profético. O que precisa para comprar um carro? O que mais? Isso. Vamos lá, vamos ver quem... Vamos construindo. Precisamos de dinheiro, precisamos de carteira, precisa estar lançado também, né? Importante. Já ser algo que esteja no lançamento. Quem mais? Um crédito, né? Crédito é importante. Eu sempre brinco, né? Que eu queria comprar uma Ferrari, não comprei por causa dos bancos. Aí o pessoal sempre pergunta, mas você não gostou dos bancos? É ruim de sentar? Não, os bancos não financiaram o carro. Só uma brincadeirinha, tá? O que mais que precisamos? Vamos lá, eu quero que você interaja. Dinheiro, você precisa de crédito, você precisa de carteira, você precisa conhecer de caro. Ó, já começamos a entender o propósito que nós estamos conversando. O ponto aqui o Luiz Augusto aqui deu a chave, é nós conhecer aquilo que nós buscamos. Você tem que ter um planejamento, você tem que estar construindo isso para quando acontecer então a compra, você esteja realizado naquilo. Amém? Então você precisa conhecer de cara o que mais que nós precisamos. Aí conhecemos o carro, temos o dinheiro, temos a carteira. Agora você precisa de manutenção. Manutenção. Você precisa ter um projeto para você manter. Aqui na nossa realidade, nós costumamos dizer que o carro é como uma família. Você já viu essa expressão? Quem tem carro sabe. É uma família a mais. Você precisa de manutenção, você precisa de combustível, você precisa cuidar do carro, você precisa lavar o carro, Mas são coisas ainda distintas, né? Porque nós precisamos entender, né, o que são prioridades. Aqui é só para nós alavancar a questão do conhecimento. Agora você tem o carro, você tem a manutenção e você precisa o que mais? Para você, então, estar realizado. Quem tem carro pode ajudar. Como que funcionam as leis de trânsito? E você precisa conhecer. E você precisa estar atualizado.
Esse ponto é só para nós entender como nós estamos no quesito da palavra do Senhor. Nós precisamos de manutenção, nós precisamos de projetos, né? O projeto é do Senhor, o propósito é do Senhor, mas nós parece que em algum momento nós paralisamos, né? E começamos a andar, só desfrutar do carro, sem perceber que ele vai precisar de manutenção, ele vai precisar nós nos atualizar, conhecer melhor esse carro, para que nós, então, estejamos realizados nesse projeto. Só um exemplo, carro. Mas na palavra, temos, então, os estatutos, as leis do Senhor que nos orientam e nós precisamos estar alinhados. O que o pastor, o apóstolo Agnaldo, tem falado a respeito, né, de que fomos roubados, foi simplesmente para que nós comprássemos o carro e bastasse, não precisava mais agora nós cuidar do carro como se fosse. Que aquilo bastava para nos levar para onde nós queríamos. Esquecemos que precisava de manutenção, esquecemos que precisava de investimento, esquecemos que nós precisava, né, dar cuidado, né, no caso do carro, mas aqui a questão da palavra, daquilo que eu defendo, daquilo que é prioridade para mim hoje. Em Mateus 6, 31, 32, 33, vai falar sobre colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Se hoje a minha prioridade é aprender, estar instruídos pela palavra, como é que eu estou investindo, ou quanto eu estou investindo nisso? Na questão, aqui ó, nós estamos errando na parte menor, no tempo. Nós estamos falando de investimento aqui de dinheiro, mas no tempo. Se o reino de Deus e a sua justiça é prioridade para mim, por que é que eu não estou na rede no sábado à noite? Se o reino de Deus é prioridade para mim, por que é que eu estou tardando, com os meus compromissos diante da palavra? E eu digo assim, ó, nós temos uma igreja que hoje, graças a Deus, está formada, mas precisa de muitas coisas aqui. Precisa de manutenção, precisa de cuidados com a cadeira, com o chão, com o som, com o altar, com a cozinha, com os arredores. E como eu estou dedicando esse tempo? E nós não estamos falando aqui de bancar, estamos falando de mão de obra. Muitas pessoas aqui têm tirado, arregaçado as mangas, tirado o casaco e em todos os momentos estão botando a cara à tapa, em todos os momentos. E nós, até mesmo na questão da rede, agora nós estamos com um projeto sim para a rede, para nós estarmos na rede um tempinho antes, a partir das 5 horas, a rede já está acontecendo. Eu teve um momento que eu tive a célula, que eu falava com os guris. A célula já estava acontecendo e eles precisavam tomar isso no coração deles como um compromisso a partir do momento que eles decidiam ir para a célula. Eles saíam de casa já como se estivessem numa célula. Aconteceu isso porque quando eles estavam indo para a célula, eles estavam numa turma grande e eles iam atacando os pátios, tirando bergamota, chutando o portão do vizinho, iam surando cachorro na estrada, dando um pedaço de cachorro, onde eles encontravam. E eu disse para eles, olha, imagine que você sai de casa já em célula. Esses meninos tinham sido emparedados pela polícia, várias vezes. E o mais interessante, sabe o que é? É que eles chegavam na célula e contavam. E era um momento de euforia deles contar aquilo. Até que chegou um momento que eu tive que ensiná-los até mesmo como caminhar para ir para a célula. Vocês compreendem isso? E interessante é que
nas próximas células, esses meninos estavam diferentes. Eu disse, vocês saem de casa já em célula. O que é célula? Né? E daí, interessante que quando eles falaram sobre o assunto, que tinham sido emparedados, isso, uns 10 meninos, pela polícia, e aí eles disseram, não, nós estamos indo para uma célula. E eles tiveram que explicar então para os oficiais o que era uma célula. E o mais interessante é que eu pedi para eles, como que vocês explicaram? E eles explicaram direitinho. Tanto é que convenceram os oficiais, que liberaram eles para ir para a célula. Mas você está entendendo que às vezes nós temos a informação correta, mas não estamos agindo de maneira correta. Eles sabiam bem como funcionava a célula, mas eles estavam procedendo fora dela. O que nós precisamos é entender que a palavra, ela nos instrui para uma vida com Deus. Em todo tempo. Em todo tempo nós precisamos praticar. E isso fará com que, então, seja manifesta a glória do Senhor. O que fazer, o que dizer quando Ele vem? É você estar preparado para todo tempo. As pessoas verem em você a glória do Senhor. Verem a obra de Deus na tua vida. Caso contrário, para você até mesmo examinar, será que as pessoas estão de fato vendo Cristo na nossa vida? Será que as pessoas desejam o Cristo que eu digo que sirvo? Será que isso está transparente para nós? Porque se nós temos apenas a informação e não proceder de acordo com ela, vamos acabar fazendo que nem os meninos da célula. Mas chegou um momento que aí eles foram instruídos e procederam de maneira diferente. E eu vou dizer aqui, eles tinham os meninos que naquela época era moda, eles usavam a calça lá embaixo. E era moda uma cueca, então, bem acima, para que aparecesse a cueca. Essa era uma moda. E eu tive que instruir eles, falando que aquilo era um momento passageiro, que era uma modinha, mas que aquilo não podia revelar o caráter deles. Por quê? Porque agora eles estavam participando de algo que era para mudar a vida deles. Claro que alguns decidiram continuar com a moda, outros não. Outros, já na próxima célula, estavam diferentes, estavam caminhando diferente, estavam procedendo diferente. Aí eu dizia para eles, se você sair de casa, dizendo que você vai na célula, e nisso você causar, digamos assim, confusão na casa, muitas vezes, com o pai e com a mãe. Onde vai, filho? Eu vou na célula. O pai e a mãe, às vezes, nem sabe o que é célula. Ou, às vezes, sabe, mas o filho usa aquele meio para depois chegar mais tarde. Então, a gente foi instruindo, foi trazendo para eles uma instrução sobre praticar aquilo que de fato aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo estava revelando para nós através da palavra. Para nós isso serve. Como estamos procedendo a partir daquilo que nós entendemos que é obediente, obedecer à palavra, entender ela e praticar ela. Sendo que, assim, será vista a nossa obra, a glória do Senhor em nós, através de nós. Amém? Quero destacar aqui, nesse primeiro versículo, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem fareis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Há um Deus soberano sobre todas as coisas, aquele a quem nós levantamos a bandeira dizendo que esse é o nosso Deus, mas se há ainda coisas que me dominam, que nos tiram do propósito de estar no lugar onde nós devemos estar para ser instruídos pela palavra, até mesmo hoje o pastor tem muitas lives, muito estudo que é
pelos meios de comunicação que nós temos na nossa mão. Mas às vezes nós estamos distraídos, desfocados, deslocados e acabamos deixando para trás e outras pessoas estão aprendendo com isso. Dizia o tarde com o Bernardo, as nações esperam as palavras do nosso apóstolo. Estão ansiosos para que o nosso apóstolo vá até elas, até essas nações, já com lugares arrumados, com pessoas, né, esperando, e todo um preparativo, e nós temos aqui, na nossa mão, e estamos deixando de participar. E eu digo assim, ó, talvez nós não estamos convidando pessoas, e pessoas de outras nações estão querendo vir para cá. Há um tempo ímpar. E o que é que nós estamos construindo? Qual é o legado que ficará a partir de nós? Os nossos filhos. Gente, qualquer um, se não vigiar, qualquer um de nós, é assim, ó, para cair. É rapidinho. Ah, eu sou pastor, eu sou discípulo, eu sou líder. É assim, ó. Qual é a história que você vai contar daqui a pouco? Que você ajudou a construir uma geração? Que história você vai contar para os seus filhos? Que você levantou a bandeira e nunca mais olhou para trás? Gente, a pergunta que eu quero fazer é: o que é que no mundo é tão atrativo a compensar a glória de Deus? Quando você está num louvor como esse, num momento como esse, o que você pensa? Que isso é o teu lugar, esse é o teu lugar, ou que lá fora ainda existem lugares que o teu coração está palpitando, que os teus pensamentos estão lá cativos? Nós precisamos entender a realidade que nós vivemos hoje. Um tempo ímpar em que nós somos a figura que vai levar para adiante a palavra. Ou você acha que se você parar hoje, quem vai contar essa história para os filhos de vocês? O mundo vai entrar assim, ó, rapidinho, para dentro das nossas casas. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. E qualquer casa que tiver construída na areia vai cair. Então precisamos entender e avançar. Então, quais são os ídolos? As imagens. Imagens aqui, eu quero que você preste atenção. Quais são as imagens que você tem idolatrado? Ou os teus olhos estão na palavra? Hoje temos na nossa mão o celular e ali são muitas as imagens. Talvez você participe de grupos, né, onde o tema central é fofoca. Eu quero dizer, se você apenas participa desse grupo, não, eu não faço fofoca, pastor. Eu apenas estou nesse grupo, eu quero dizer que você é cúmplice. Então, são essas coisas que eu quero, nessa noite, chamar a atenção. A respeito desses ídolos, dessas imagens, essas esculturas que estão sendo formadas. E o mais interessante, não poreis figura de pedra, aquilo que engessa, né, o nosso coração, na vossa terra, para vos inclinar. Aquilo que de fato se torna o altar, não o altar do Senhor, mas um altar, né, onde em todo momento eu preciso dar uma escapadinha, eu olhar, ou eu, né, se eu perguntar aqui, quantos dias você conseguiria ficar sem olhar as telas? Pode ser sincero.
entendendo que o celular é um meio de comunicação. Mas vamos supor assim, ó, vamos tirar essa parte da comunicação. Vamos supor que mesmo assim, eu vou fazer um propósito, um jejum e ficar sem o celular. Por quantos dias você ficaria? É possível? Fala, é interessante. Você já examinou? Mas vocês percebem que a gente está entrelaçado. E eu quero dizer para vocês que talvez nós vamos usar para a comunicação. Mas isso é um altar, um cativeiro. Que talvez você não consiga, por isso ou por aquilo, né, ficar longe, então, de uma tela, das telas, aquilo que nós carregamos hoje na nossa mão. Como estamos construindo a nossa vida? Se o que nós precisamos é a palavra, se o que nós precisamos é entender que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E se nós usar o termo como comunicação, como é que o pessoal se comunicava mesmo antes? Exato. Exato. Não tem como. Hoje se você... Né, o sistema está jogando em todo o tempo coisas para que você seja, né, um consumidor, de alguma forma ou de outra. Seja qualquer coisa. No mercado, entretenimento, né, e ali por diante, né, o que acontece... Mas para nós entender, se o Senhor, Ele é soberano sobre nossas vidas e tudo que eu preciso é do Senhor. Mas ainda tem coisas, né? Vocês viram que nós paramos no primeiro versículo e nós nos detemos com muitas coisas? E eu estou falando sobre obediência. Porque a obediência ela vai gerar a comunhão necessária com o Senhor. Então, talvez nós precisamos sim ser radicais em algumas coisas. Aqui um exemplo, a questão do celular. Para você vigiar. Talvez seja o carro, talvez seja o dinheiro, talvez seja o trabalho, talvez seja a família. E o que Jesus diz? Cada um tome a sua cruz e siga-me. E se é o teu filho, se é tua esposa, ou mãe, ou pai, né, que impede de vir a mim, você precisa discernir essas coisas. Abrir mão dessas coisas. Para quê? O Senhor seja, de fato, a centralidade do teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua mente. Nada pode nos roubar. É o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. E as demais coisas. Então, tudo aquilo que precisamos, seja para a comunicação, seja para estudo, trabalho, entendemos que o Senhor vai prover. Estamos dentro de outro tempo? Sim. Amém? Então, a obediência à palavra dele, não a palavra da igreja, não a palavra do pastor, mas a palavra do Senhor, vai gerar a comunhão necessária com ele. Aquilo que nós precisamos, então, para nós nos apresentar diante de um povo corrompido, onde seja vista a glória do Senhor e o nome dele seja exaltado. Amém? Glória a Deus. Então aqui diz: eu sou o vosso Deus, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Que passo importante para nós isso aqui, entender que nós, assim como Jesus, todo sábado ele ia, né, nas sinagogas. Nós, em todo sábado, então, precisamos entender que temos um dia onde nós vamos aprender a instrução do Senhor, através da palavra dele. Amém? E temos tido isso, e a gente vai buscar praticar cada vez mais e crescer nisso. Se andardes nos meus estatutos
e guardar os meus mandamentos, e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas, a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas até a época da plantação. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Como que vai acontecer isso? Obediência. Proceder a partir de então. Como aqui, então, o adolescente procede a partir de uma ordem, de uma regra do pai e da mãe. Amanhã eu faço. Mãe, depois eu faço. Muitas vezes nós somos educados a, tudo bem, pode ser para amanhã, mas aqui a palavra está dizendo, no 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires. Cumprir eles, buscar com todo o nosso ser, cumprir isso. E isso, assim como na célula, você vai precisar mudar o comportamento, até mesmo como caminhar, como se vestir, como pensar, como você sai de casa, como você volta para casa. Falamos esses dias, como você acorda, como você está acordando. Então, cumprir. Estamos no 6, Darei paz na terra. A partir do quê? A partir da obediência à palavra. E dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Meu Deus, isso aqui é tremendo demais. Pelo que está acontecendo isso? Pela obediência da palavra. Deus é um Deus, de fato, um Deus todo-poderoso, que nos ama. Um pai que cuida de nós, um pai que tem ciúmes de nós. Amém? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Só um ponto de reflexão aqui. Haverão inimigos? Haverá lutas. Haverá batalhas. Mas há uma promessa por causa da obediência, onde 5 de vós perseguirão a 100. Olha como Deus está nos colocando como um povo vencedor a partir da luta, a partir da batalha. Como nós estamos vendo muitas vezes o nosso inimigo? São 5 que perseguirão a 100. Para a nossa realidade hoje, você tem pensado nisso? Que tremendo é o nosso Deus? Quantas batalhas temos no dia, na semana, que muitas vezes julgamos, às vezes nós, está pesado demais, Senhor. Deus já nos deu vitória. Onde 5 de nós, 5 de vós, o pastor sempre diz, 2 é melhor do que 1. Então aqui a proposta para vencer as batalhas, não entre sozinho. Se está com batalha,
chama teu líder, chama teu irmão, chama teu pastor, chama teu pai e tua mãe. Esses vão pelejar junto com você. Amém? Você crê nisso? Que Deus é soberano para nos chamar e nos fazer vencedor sobre aquilo que nos aflige? Sobre os nossos inimigos, aquilo que nos ataca todos os dias. E aqui eu destaco o pecado. Cantamos seguidamente a música, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Apenas escolher e não proceder como alguém que de fato escolheu o Senhor e quer que a glória dele seja manifesta, tem que proceder, tem que lutar. Só que o inimigo não pode todo dia bater na tua porta, por isso que você tem que vencê-lo. Se aquele mesmo inimigo, o pecado, está todo dia batendo na tua porta, como você está procedendo? Aquilo que você não vence, por isso será vencido, por essa. Aquilo que hoje é apenas uma brecha, amanhã se torna uma porta. Então pensa nisso. Qual é o que está te afligindo? Qual é o inimigo? Qual é o pecado que está batendo a porta? Que bate hoje, bate amanhã. E vamos falar aqui a questão dos adolescentes. Como está a tua mente, o teu coração? Você tem dominado por causa da obediência à palavra? Você tem orado? Você tem chegado diante do teu pastor, dos teus líderes e contado como está a tua vida? Como estão os teus sentimentos? Porque eu, pelo que vejo aqui, ninguém tem sentimento, ninguém fala nada com ninguém. Estamos aí, estamos falando. Eu vou perguntar aqui, por quem você está orando? Está orando com alguém? Você está pensando nisso? Você está buscando um conselho maduro para futuramente você orar com alguém? Você está buscando estar inteiramente no Senhor, ao ponto de você chegar diante de um líder e dizer, olha, eu ainda estou vacilando aqui. Tem esse pecado aqui que está todo dia batendo na minha porta. Para que quando você de fato estiver inteiramente no Senhor, você possa dizer para esse líder que está te acompanhando, você poder dizer, eu estou com um projeto, estou pensando em orar com alguém. Ninguém tem sentimento aqui? Fica a dica aí. Tá? Preste bem atenção, você tem líder, você tem pastor, você tem pai e tem mãe. E você está dentro de uma igreja. Você é responsável pela conduta da rede. Eu não posso negligenciar aquilo que eu vejo. A palavra de Deus diz, se o teu irmão pecar, vai ter com ele. Se o teu irmão pecar, chega nele. Se ele estiver em pecado, se ele estiver errando a pisada, você chega com ele. Diz, ó meu irmão. Caso ele não aceite, chama mais um outro irmão, diz a palavra. Para quê? Para que no todo nós conseguimos ser inteiramente do Senhor. Que a rede não seja, né, um meio só para nós estarmos aqui, um escape, bater o cartão. Nós não somos religiosos. O Senhor tem ciúmes de mim. Amém? Você consegue dizer isso? Diga bem alto, o Senhor tem ciúmes de mim. Ele me ama. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Não ande sozinho e você vencerá então 100 inimigos. Nove, olharei para vós e vos farei frutificar. Olha só que interessante isso. Vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Ou seja, você nunca mais vai retroceder
Por quê? Porque Deus fará com que você tenha prazer, tanto prazer na presença dele, que nada te roubará. Nada te roubará. Confirmarei então a minha aliança convosco. Estarei comendo ainda da colheita velha, ou antiga, passada, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova. O que está acontecendo aqui? Os frutos da tua colheita vão ficar até a próxima colheita. Para você entender, quem gosta de bergamota nessa época, ou a laranja, tu já pensou um pé de bergamota que esteja frutificando até as próximas? Existem pés de bergamota antigo que têm as bergamotas temporãs, que quando estão maduras essas, você olha no meio das folhas e tem bergamotas verdes, que vão amadurecer daqui a pouco. Isso é tremendo demais, isso que Deus está falando aqui na palavra. Você vai comer da colheita antiga, da colheita anterior, até chegar à próxima. Isso é tremendo demais, meus amados. Sabe por quê? Por causa da obediência da palavra, por causa do nosso proceder, por causa do temor ao Senhor, por causa que eu, com toda a minha força, eu escapo das ciladas do inimigo. Porei a minha habitação no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Olha o Senhor, né? A presença dele sendo, né, algo precioso no nosso meio, ao ponto do próprio Deus dizer, porém a minha habitação no meio de vós, ou seja, um lugar onde ele faz morada e ele tem prazer. Por quê? Como você é recebido em um lugar, você retorna àquele lugar pelo quê? Pelo prazer de você estar lá, onde você é bem-vindo, onde você é bem recebido. Amém? Onde nós não somos bem-vindos, ou existe qualquer coisa que não está de acordo, ou eu de acordo com aquele espaço, então, logo eu não posso fazer parte daquilo. Aqui Deus está dizendo que colocará então a habitação dele no meio de nós, no nosso meio. Prazer em estar junto conosco. Por quê? Por causa da obediência. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Obediência gera comunhão. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Quantos mandamentos é para ser guardado? Quantos? Mais alto? Todos. Todos. É importante nós entender isso, porque existem aí fora muitas contradições a respeito, né, da palavra, a respeito dos mandamentos, a respeito da lei do Senhor. Então, quantos são? Todos. Amém? Todos os mandamentos. Que hoje o Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Qual é a versão que tem aí que essas bênçãos correrão
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem uma versão que diz que as bênçãos correrão atrás de ti. Vamos ver se nós conseguimos destacar ela. Esses dias eu lembrava a versão. Se ouvir o quê? A voz do Senhor. Onde está a palavra do Senhor? Onde está a voz do Senhor? Diga: aqui na minha mão. A palavra do Senhor está na nossa mão. Não conseguiu achar? Tá, seguimos aqui. Mas existe a versão que fala, então, que as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti. Isso é um indicativo para nós entender que nós precisamos estar em movimento em relação àquilo que o Senhor está nos chamando a atenção, através da sua palavra. Obedecendo, mas estarmos em movimento. Como algo pode correr atrás de alguém parado? Né? Então, se as bênçãos correrão atrás de alguém que obedece a palavra, é porque essa pessoa precisa estar como? Em movimento. E aqui a palavra é bem séria, é correndo. E muitas vezes nós estamos paralisados, ouvimos a palavra e ficamos tentando descobrir qual o efeito que ela vai fazer. E ela está nos colocando nós em movimento para a obediência, para obedecer e realizar então os frutos. E para que então a terra produza frutos, para que haja chuvas no tempo certo. Amém? Seguindo 3, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. E se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo. Sabe o que é isso? Aonde você estiver, você será um poço, uma vertente de bênção. Não há problemas que você não possa trazer solução, que você no Senhor não possa ajudar, colaborar, interagir, dar meios, soluções. Então Deus mandará que esteja contigo a bênção. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos celeiros, em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo, sem medo de errar, sem medo de vir à rede, sem medo de fazer para o Senhor, sem medo de investir, sem medo de ser tremendamente usado na mão do Senhor. Seja qual seja o ministério, no louvor, na porta, na limpeza, na recepção de pessoas, no cuidado de pessoas, Deus te fará uma bênção. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado. Sabemos que Deus é fiel. Então, Ele tem jurado, contanto que guardes os seus mandamentos e andes nos seus caminhos. Todo o povo da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão
temor de ti. Qual é a versão que você tem? Não sei qual é a tua versão, mas olha que interessante. Assim todos os povos da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Por que eles temerão a ti? Por causa do nome que você guarda. Aquilo que o pastor diz. Deus vê em você Cristo. É pelo sangue, é pela cruz que Deus olha e vê, esse crê, esse creu e manifesta então a glória do Senhor, ao ponto que, então todos terão medo de ti, porque o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Todos os povos da terra. Quantos? Todos os povos da terra. Quantos? Diga todos. Hoje, meus amados, aquilo que nós falamos, muitas nações estão bebendo dessa mesma fonte que você está bebendo. Muitas pessoas conhecem vocês. Muitas pessoas desejam o que vocês têm. Muitas pessoas desejam estar no lugar que você está. Olha que privilégio. Você não é um ser qualquer. Você é um ser desejado, que as nações olham e temem, porque eles querem vir em Giruá buscar aquilo que você tem. E estão vindo. Muitos estão vindo. E virão muitos. Muitos, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dEle. Terão medo de ti. Jamais se levantarão contra ti, por causa do nome do Senhor. Buscarão o que você tem e andarão contigo, fazendo então alianças. O Senhor promete isso, que confirmará a aliança dEle conosco. Amém? 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo, a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Exatamente aquilo que nós estamos falando. Você já está emprestando para as nações. Amém? Você pode pedir ao Senhor? Você já está emprestando para as nações. Aquilo que você tem no celeiro é desejado pelas nações. Você já está emprestando. Não tomarás emprestados. O Senhor te porá por cabeça. Isso quer dizer que você será o primeiro. Você é primícia. Amém? O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima, não por baixo. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. 14. Qual que eu falei? Qual eu falei? Qual o versículo que eu falei? Presta bem atenção nesse versículo. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses, ídolos, imagens, estátuas de pedra, outros deuses, para os servires. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, o teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Na Paraxá, de Levítico, voltamos lá um pouquinho lá, Levítico 26. Aqui também, a partir
a partir do versículo 16, que não é o caso agora, eu quero que você se detenha naquilo que o Senhor deseja através da obediência. E é o que nós buscamos no Senhor. Levítico 14. Se, porém, não ouvirdes e não cumprir todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma rejeitar os meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Só até aqui. Não veio o caso, nós estamos na bênção. Aquilo que nós precisamos, como título, a obediência que gera comunhão. A obediência que gera relacionamento. A obediência que gera unção. A obediência que gera um coração confirmado no Senhor. A obediência é o quê? A palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é o que nos norteia para andarmos segundo o propósito dele. Meus amados, é tremendo demais, talvez, sermos a primícia, que tamanho privilégio de nós estarmos entendendo hoje aquilo que Deus, desde o princípio, desejava. Quantos passos errados nós já damos, até mesmo como ministério, falando no todo da igreja. E hoje estamos resgatando aquilo que Deus desejava, que é cumprir de fato. E talvez a única igreja, Ministério Tabernáculos de Giruá, que tenha antecipado o desejo do coração de Deus em restaurar a palavra de Sião, cumprindo as festas, todas as festas, guardando o Shabat, buscando aprender a instrução que vem através da Torá, entendendo de tal maneira como o pastor, o apóstolo Aguinaldo tem trazido para nós toda a Torá e, consequentemente, as paraxás das semanas. Cara, isso é tremendo demais, ao ponto que nós vamos chegar a ser revelados no Senhor. Imagine a glória do Senhor, por onde nós estivermos. Pessoas, de fato, vão nos encontrar e desejar aquilo que nós temos, e nós precisamos estar preparados, com uma vida regrada, pela palavra do Senhor, sem medo de errar. Por quê? Porque vivemos a palavra, o mandamento que Deus determinou, sem religiosidade. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem é o que me ama, senão aquele que guarda os meus mandamentos? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se coloca em pé, vamos orar. Glória a Deus. Não sei se o pessoal do louvor quer fazer alguma, ou quer botar uma isso, vamos fazer isso, vamos se movimentar. Está frio, vamos se movimentar, vamos. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, não se distraia. Você sabe que tem um irmão do teu lado, você sabe que não vai ter problema nenhum, Não se distraia, feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor Deus. Ó Pai, porque a tua palavra, ela é, Pai, uma realidade hoje nas nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim sermos instruídos a cada dia, Senhor Deus. Ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Sabemos que todos os dias, Senhor Deus, somos, Senhor Deus, atacados, ó Pai, pelo inimigo, que ele é astuto, pelo pecado, Senhor Deus. E nós precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo, o nosso fiel amigo, que nos conduzirá nesse tempo, Senhor Deus, para que nós não abrimos brechas, Senhor Deus, aonde sejamos atacados, Senhor Deus, perseguidos. Pai, nos tira do cativeiro do pecado. Senhor Deus, todos os laços, Senhor Deus, do inimigo. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, os ídolos que nós criamos. Senhor Deus, os altares de pedra, de gesso que nós levantamos. Senhor Deus, as imagens que nós idolatramos. Senhor Deus, que muitas vezes nós cultuamos. Seja, Senhor Deus, qual for, que o Senhor nesta noite traga, Senhor Deus, ao nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, colocar diante do Senhor, e que através do Espírito Santo, nós possamos, Senhor Deus, ser libertos. Pai, em nome de Jesus, nos faz, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, inteiramente do Senhor, que nada venha roubar, Senhor Deus, a essência que é o Senhor, que é Cristo em nós, para que nós possamos aprender a cada dia e crescer, Senhor Deus, crescer como rede, crescer, Senhor Deus, como igreja que o Senhor chamou, povo santo do Senhor. Você é amado do Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Fiquem à vontade, Deus abençoe.